Olá, as aparências enganam. Vamos meditar sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. A vinda do Salvador a esta terra, sem dúvida, foi o maior evento que já aconteceu neste planeta. Algo único, bendito e maravilhoso. Esse evento era muito aguardado pelo povo de Israel. Esse texto que lemos fala que Isaías havia profetizado que quando isso fosse acontecer, ou quando o Messias viesse, Deus enviaria alguém para preparar o seu caminho. Essa profecia de Isaías foi feita 700 anos antes disso acontecer. Eu fico pensando como o povo judeu, nesses 700 anos, imaginavam como seria esse homem, João Batista. Porque sua função era uma função nobre, única e grandiosa: preparar o caminho para esse Salvador bendito. Deverá ser alguém muito conhecido, talvez eles pensassem, e de muito respeito. Bom, a profecia era bem clara. Marcos capítulo 1, versículo 2, a parte B: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Chega o tempo de tudo acontecer, aleluia, exatamente como Deus tinha dito através do profeta, porque tudo que Deus diz através dos profetas realmente acontece. Marcos capítulo 1, versículo 4 e depois o versículo 6. Assim surgiu João batizando no deserto. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Nessa época, a seda e outros tecidos finos já existiam, e as pessoas importantes, elas já se vestiam muito bem, qual não foi o caso de João. Você pode imaginar a figura de João Batista vestindo ali peles de camelo? Você pode imaginar também João Batista almoçando. Hoje em dia, com estas características, com certeza João Batista não iria conseguir convencer ninguém de que era um homem de Deus com uma missão tão grandiosa e tão nobre. Quem são hoje, aos olhos das pessoas, os homens e mulheres de Deus? Aqueles que têm uma missão dada por Deus, aqueles que são usados por Deus. Certa vez, um pastor foi visitar o extinto complexo prisional do Carandiru e, acompanhado por uma autoridade, entrou e visitou várias alas. Passando pela ala de enfermaria, viu muitas macas e muitos detentos doentes, a maioria com HIV, alguns em estado terminal. O aspecto do local era sombrio. Viu também uma senhorinha muito simples dizendo alguma coisa no ouvido de alguns daqueles doentes. O pastor perguntou quem era aquela senhorinha, e a autoridade que o acompanhava disse que era uma voluntária que sempre ia lá falar de Jesus àqueles homens doentes, e quando eles permitiam,
ela orava por eles, cantava cânticos de louvor e recitava salmos em seus ouvidos, falando baixinho, porque não era permitido falar alto ali. A pergunta que eu faço é: quem era essa humilde senhorinha? Não sei, mas Deus sabe muito bem quem era aquela senhorinha. Certamente havia uma missão que Deus havia dado a ela. Vejamos aos olhos de Jesus quem era aquele homem chamado João, que se vestia de pele de camelos e que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Lucas capítulo 7, versículo 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O apóstolo Paulo teve que advertir aos irmãos de Corinto quanto ao perigo das aparências. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Precisamos tomar muito cuidado com as aparências, pois Deus pode usar uma pessoa sem aparência nenhuma para te abençoar. E o diabo pode te enganar usando uma pessoa de ótima aparência. Misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, imploramos a Ti que o Senhor, Pai amado, nos dê discernimento tal que possamos, Senhor Deus amado, diferenciar entre aquele que é do Senhor daquele que não é do Senhor. Não nos deixe olharmos somente para as aparências, ó Todo-Poderoso Deus. Assim pedimos a sua ajuda e direção para que não caiamos em nenhuma armadilha e também para que não desprezemos, Senhor Deus amado, ninguém que o Senhor possa estar usando para nos abençoar. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Davi não tinha aparência de rei, mas Deus o levantou para ser rei. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu coração, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?